Videocast Positive Surf Gigante Nazaré no ar, e hoje o nosso bate-papo é com uma referência quando o assunto é pilotagem de jet ski e surf rebocado alemão de maresia. São mais de 30 anos de experiência, alemão. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bianca. Boa tarde aí, Chantilly. Obrigado pela oportunidade. A Rádio Positividade Gigante de Nazaré, poder participar desse podcast, né, e falar um pouco aí das minhas experiências naquelas ondas. E vem cá, você começou pegando onda, surfando primeiro, né? É isso aí, né? Com quantos anos? O surf é minha primeira paixão como esporte e como estilo de vida. Comecei a surfar no início da década de 80, 79, 80, acho que foi a minha primeira experiência em cima de uma prancha. E depois eu não larguei mais e fui me dedicando ao surf e trabalhos paralelos até chegar onde cheguei. Você chegou a ser surfista profissional ou não? Bem pouco, assim. Na verdade, quando começou o surf ganhar mesmo força como profissional, no final da década de 80, começo da 90, que já foi mais valorizado, acho que 87, né? Foi quando fizeram o primeiro circuito profissional brasileiro, né? Com força, um circuito a nível nacional mesmo, em várias praias do Brasil. Eu participei de algumas etapas, mas o custo era muito alto, eu vinha de uma condição que eu não tinha patrocínio, os patrocinadores, assim como hoje, também não pagavam tanto e as distâncias eram mais difíceis assim, para se chegar. Mas eu fui profissional num período muito curto, assim. O que me deu destaque no surf, na verdade, foi o free surf, né? Que a partir do começo da década de 90 começaram a mostrar mais o lado free surfer. E aí as revistas, algumas marcas, né, até lá fora, assim, se valorizava muito mais, sabe, essas trips, ou uma cena de um cara que não era numa competição. E na verdade foi no free surf onde eu me destaquei mais. Acho que acabou virei um surfista profissional de free surf. E que para muita gente é um sonho, né? Porque quando você olha a vida de free surfer, me parece, posso estar enganada, alemão, mas mais prazerosa, porque você não tem a pressão da competição, a pressão de você tem que estar num lugar e muitas vezes a onda não está boa e você tem que estar lá durante um período, naquela pressão de ganhar campeonato. E sendo free surf, me parece um pouco mais lúdico, assim dizer, porque você está em lugares incríveis, as ondas estão sempre incríveis, que pelo menos é o que chega para o público. E é um lifestyle mais completo, assim, do surf. Eu acho que, com certeza, era bem isso, né? Você fugir daquele segmento que, tipo, você tinha que vencer uma bateria para passar mais uma fase, não sei o que lá. E às vezes você contava tanto e era um período muito pequeno. Antigamente era 15, 20 minutos de bateria. Hoje vão para meia hora, né? E não tinha janela, né? E não tinha janela. Era de quinta a domingo. Não tinha janela. Não tinha, meu. Os campeonatos eram quinta a domingo. Se tivesse onda ou não tivesse, você tinha que então aí, geralmente, né, alguns lugares se dava sorte, né? Tipo, o Ubatuba, por exemplo, é um lugar que sempre dá onda. Então, na época tinha os campeonatos em Ubatuba, que era o que eu mais competia, Ubatuba, Guarujá, litoral de São Sebastião, né? Ali, né, às vezes ia para o litoral sul de São Paulo, né? Acho que vim uma vez ou duas só para o Rio de Janeiro, e fui muito para o sul também, dos Hang Loose 89, 90, 91, OP Pro. Então esses campeonatos que eram os mais, todo mundo Joaquina, pô, todo mundo. Então era muito complicado, porque você entrava no dia, não tinha nada de onda, mas você tinha que dar o seu melhor, e muitas vezes não dá para performar o que você queria, né? E aí, né, com a questão do free surf, né, foi uma coisa meio que natural, porque eu sempre tive essa busca de encontrar uma onda mais longe, ou fora da costa, ou, sabe, uma bancada de pedra, ou uma laje, no litoral onde eu moro, né, que eu morava, São Sebastião, Ilhabela, Caraguá, Ubatuba, né, litoral, até um pouco Guarujá, mas mais aquela região do litoral norte. E aí comecei a descobrir algumas ondas. E aí foi aí que eu comecei a, tipo, lançar nas revistas, a galera ia. E tem um detalhe que nas competições, eu ia pra competição, então eu corria minha bateria, não passava. Aí ficava lá o quê? Ficava no free surf, né? O campeonato rolando de um lado, free surf do outro. Aí o mar reagia, ficava bom, daí eu ia no free surf, dava várias manobras, quebrava os papos. Aí chegavam os caras que estavam competindo e falavam, nossa, viu o alemão, caramba, esse alemão caiu na minha bateria. Aí eu chegava e pô, alemão, qual que é a tua bateria? Eu falei, não, eu perdi. O quê? Você perdeu? Mas com esse surf, não acredito. Eu falei, pô, perdi, não entrou. Né? Os caras davam graça, ficavam tristes, mas ao mesmo tempo davam graças a Deus. Puta, pelo menos o alemão não vai dar trabalho.
Então aí eu comecei a ver que nesse lado do free surf eu me destacava mais e foi uma coisa meio que natural, assim, comecei a... Aí, de repente, pintou uma marca, as marcas de São Paulo, a Hang Loose, aí tinha uma marca muito antiga, das antigas da época, que era Nativas. Depois eu tive uma outra marca chamava Fruto Verde, que também me apoiou. E aí eu fui ganhando, aí fui aparecendo nas revistas e tal, e sempre meus destaques era quando o mar ficava grande, o mais agressivo, era onde eu me destacava, que era um pouco da característica das ondas de maresias, né? E você é daquela geração ali, Taiu, você... Eu lembro até de um cara que eu conheci no Havaí, que não ficou muito famoso, mas a mãe dele era famosa, o Sinira. Nossa, né? Sinira Arruda. Sinira, exatamente. Arruda, ela era né? jurada do Silvio Santos. E o Nossa! cara era a maior figura, eu Maior conheci ele no figura. Havaí, fiquei amigão dele. O Sinira é Só um de conta padrinho. grande, né? O Sinira foi um desses caras que tinha uma condição financeira, então foi um perfeito free surfer. Ele se encontrou no free surf. Então ele viajava muito, tinha condição e era muito amigo do Thail, muito amigo do Supla, né, do músico, né, o Supla também, que pega umas ondas, amigo nosso. E aí com o Thail, com aquela galera do Guarujá, então era um dos caras que começaram a ser, foram os primeiros free surfers de verdade. Aí veio aquela onda toda, né? E sua aptidão? O mar crescia, você se dava bem, mas em que momento que você olhou e falou assim, cara, eu gosto muito mais, me destaco, me sinto muito mais à vontade no mar em condições mais pesadas do que quando o mar tá pequeno? Poxa, essa é uma passagem da minha vida que eu só fui entender muitos anos depois, mas eu tenho que voltar lá no passado. Quando eu comecei a surfar em São Sebastião, eu ia muito para Guaicá, que era a primeira praia com onda indo para o sul, para a costa sul de São Sebastião, bem antes de Maresias, né? Fica uns 12, 15 quilômetros antes de Maresias. Então, Guaicá era a praia mais acessível para mim. Então, às vezes eu ia de carona, eu ia andando, ia de bicicleta, né? Eu chegava na praia, aí eu chegava na praia, o mar estava gigante. Entrou uma ressaca, e quando eu via aquela condição, me fascinava. Eu falava, nossa, meu, como é que é? Olha o mar gigante, né? E ainda mais lá atrás, antes de eu ir, porque eu sou do interior do Paraná, eu nasci no interior do Paraná e fui morar com 7, 8 anos, fui morar em São Sebastião. Com 10 eu comecei a surfar, eu conheci o surf. E então o mar era uma coisa muito, gigante, né? Criança, né? Uma criança, eu falava, nossa, me fascinava o oceano. Então eu ficava fascinado com o oceano. Quando eu comecei a surfar nos primeiros anos, que eu via essa situação dos mares gigantes, geralmente no verão o mar era pequeno, então eu ficava lá e tal. Mas quando eu via os invernos, que vinha as ondas gigantes, não tinha ninguém, eu via aquela arrebentação, sabe, longínquo, assim, que você não via nada. Eu falava, nossa, meu, como é que é estar lá dentro e tal. Então isso foi me fascinando, foi entrando no meu subconsciente. Quando eu fui evoluindo no surf, toda vez que o mar ficava gigante, a minha meta era chegar lá no outside. Eu tinha que chegar lá fora para ver como as ondas estão lá fora. E aí, naturalmente, fui ganhando com confiança, né? Se eu te falar que eu nunca aprendi a nadar, eu aprendi a nadar com 40 anos de idade. Sério? Como assim, Alemão? Tu nunca perdeu a prancha, irmão? Eu perdi a prancha, eu saía, né? Entrava e saía, perdi a prancha milhões de vezes. Mas quando a Renata, minha esposa, teve o nosso primeiro filho, o René, que hoje tem 13 anos, ela já nadou muito na juventude dela. Ela falou, amor, só a natação vai me salvar, preciso fazer alguma coisa, eu não posso surfar. Eu falei, não, vamos nadar. Aí ela ia numa piscina, que tinha um professor que era muito gente fina, esqueci o nome dele agora, acho que era Sérgio. E aí ela falou, pô, não, eu queria trazer meu marido pra nadar aqui. Ele falou, o que é seu marido? Pô, alemão. Que alemão de Maresias? O cara que surfa aquelas ondas gigantes? Caramba, lógico, pode vir. Aí eu fui nadar, então, alemão, tudo bem? Pô, legal, então, só vai até lá e volta. Daí eu fui, voltei, daí o cara olhou pra mim e falou, cara, como é que você sobrevive naquelas ondas gigantes? Né? Isso que eu ia perguntar, como é que você sobrevivia? E aí, cara, foi uma coisa engraçada. Então, essa coisa de enfrentar ondas gigantes era uma coisa que veio meio natural no meu. Tem uma coisa meio, sei lá, nórdica, viking, ou, sei lá, desbravador dos oceanos, alguma coisa assim. Já tá no sangue, que me fascinava muito. E quando eu fui morar, quando eu fui morar em Ilhabela, eu não fazia ideia da dimensão e da importância geográfica na navegação mundial que era o litoral de São Sebastião. Entendeu? O canal de São Sebastião, a Ilhabela, entendeu? Qual a importância ali. E quando eu fui conhecendo a história, eu falei, caramba, até me arrepia só de lembrar aqui, meu. Mas eu comecei a ver que eu quase que tinha uma ligação espiritual com aquele lugar. Por isso que foi um lugar que me deu muita glória, me deu muito, me capacitou muito para enfrentar os maiores mares do mundo. E hoje, meu, então buscaram, que você falou, meu, pô, onde começou? Acho que começou em Guaicá, né, vendo aqueles mares gigantes e aí almejando mares ainda maiores.
ainda resgatando aí o fato de que você aprendeu recentemente a nadar, você se dava conta de que você não sabia nadar? Eu já tinha uma ideia. E ainda entra. Não, mas e aí? Então agora eu quero saber o seguinte. Como é que foi isso? Você tá pegando onda, perder a prancha lá dentro, tomando a cabeça, sem saber nadar. Como é que faz? Então, não era sem saber nadar, Sim. né? Porque eu tinha uma coisa que eu também descobri com o tempo, que chama-se capacidade pulmonar. Né? Quando você está muito no mar, nadando, ou mesmo surfando, aí você toma caldo e tal, você começa a controlar o seu subconsciente, começa a controlar o seu pulmão e a sua carga de energia. Né? Se você pensar num caldo, uma pessoa morre afogada numa fração de segundos. Por quê? Porque ela não sabe lidar com aquela situação. A partir do momento que você sabe lidar com uma situação adversa, o seu corpo se autoprepara para que você consiga aguentar um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Então, nós todos, independente de eu, Alemão, Bianca ou Chantilly, qualquer um de vocês, não sei se eu posso chamar de Chantilly, começou. Lógico. A nossa capacidade básica, tipo, se eu soltar todo o ar e prender o ar, você vai aguentar 1 minuto, sem ar no pulmão. Isso qualquer um de nós aqui consegue. Qualquer pessoa tem essa capacidade. O que nos faz, o que faz com que você se afogue no mar? Porque na hora que você está lá com o ar preso, mesmo com ar no pulmão, você se desespera. Então o desgaste de oxigênio é muito maior do que você tem reservado. E aí numa questão de 5, 10 segundos você pode morrer afogado. Entendeu? Então o que me dava capacidade é que eu tinha já, de dar joelhinho. Joelhinho é um exercício. Você ficava dando gelinho, falando. Então eu tinha essa coisa. Então quando arrebentava, eu só tratava de boiar, segurava o ar, ia tomando onda, chegava na areia, entendeu? Caramba. Se a correnteza me arrastar, depois você vai aprendendo, né? A correnteza não tá me jogando pro fundo, eu vou pro fundo, vou pegar o retorno da corrente e depois ela vai me jogar de volta pra praia. Então era coisa que eu tinha que lidar e aprender, que eu fui lidando e aprendendo no decorrer da vida. Não foi uma coisa. Caramba. Então, esse conhecimento. E hoje em dia, né, depois eu já fiz curso de apneia. Há uns anos atrás eu fiz um curso com o Burley na Marinha, e lá nesse curso da Marinha o cara fez uns negócios que eu falei, nossa, o cara te amarra inteiro, te joga na piscina de 2.000 metros e fala, atravessa lá nadando. Você, 2.000 metros, de 25 metros, amarrado, todo amarrado, e falou, tem que atravessar a piscina. Era um dos testes de sobrevivência da Marinha. Né? Me faltava, só de imaginar. Aí o cara me jogou e eu caí, e aí foi onde eu aprendi essa coisa que eu já tinha, que era a aquacidade. Você ter consciência da sua capacidade pulmonar e saber lidar com ela a seu favor. Entendeu? Mesmo amarrado, eu consegui atravessar uma piscina de 50 metros e o comandante que estava na hora falou, só pela sua aptidão aí, você nadaria 2.000 metros tranquilamente, Bruno. Caramba, que doido, hein, cara? Então, porque essa eu realmente nunca tinha pensado. E traz para mim uma ideia do seguinte, outro dia eu estava vendo aquelas coisas de Instagram, né, e tal. Aí tem uma tribo, não sei aonde, que são os caras que mergulham para pescar, e eles têm uma capacidade pulmonar assim absurda. Absurda. Os caras ficam, sei lá, 8, 10 minutos embaixo d'água. Que tá mudando já a genética dos filhos, dos netos, né? Uhum. Eu já vi essa matéria também. Aí eu falei, cara... Acho que é na Indonésia, mas não é na Indonésia, é na área ali de Java, Sumatra, Bali, é pro outro lado da Indonésia. E aí é muito doido, porque aí você vê que você tinha uma parada que não desses caras, mas você tinha uma coisa totalmente instintiva de praticar um esporte, né, e ser parte de você. Muito, muito bacana isso, muito legal ter ouvido isso. E aí, né, você jovem, mora na praia, né, então você caminha bastante, você anda na praia, você se alimenta de uma forma mais leve, mas diferente do que é hoje, né? Hoje você tem vários recursos alimentares, vários recursos de treinamento, vários recursos de preparação física e pulmonar para você aguentar. Né? Mas acho que no básico todo mundo já tem um pouco disso, né, meu? O mais importante é que eu ensino para os meus filhos, né? Eu tenho o René, que tem 13 anos, tenho minha filha Clara, que tem 20, e o meu menorzinho tem 13. Então todos eles, né, principalmente a Clara e o René, eles absorveram muito bem as informações, tanto que eles têm uma capacidade e uma capacidade pulmonar assim... E eles pegam onda também, não? Não, a Clara não pega onda, mas ama o mar. Então quando ela vem, ela mora no interior de São Paulo, quando ela vem ficar aqui, ela entra na água às 8 da manhã e só sai às 6 da tarde, só mandando sair. Mas ela fica na água assim, que tipo um jacaré, boiando só com a pontinha do nariz, fica a hora. Ela sai, pede um sorvete, volta para a água de novo e fica ali. E aqui no Rio, porque tem uns quebra-cocos, na Macumba, nas zonas mais agressivas, de Maresias também, mas
independente do lugar, ela vai e fica à vontade. Então aí fica o salva-vida, ela, Xan, sai daí. Ela fala, tipo, tranquilo. pô, eu tô aqui me divertindo. Nunca vi pra praia, quando eu quero ficar no mar, tem alguém pra mandar sair daqui. Então ela tem esse fascínio pelo mar desde muito jovem. O René é a mesma coisa. O René, desde pequenininho, assim, desde 1 ano, 2 anos, ia comigo na prancha, ficava pegar umas ondinhas, e eu comecei sempre a levar ele no intuito de... Não dele ser surfista, mas dele ter autoconfiança e autocontrole em situações de água. Né? Então eu levava ele, quando eu via a onda, eu explicava para ele, ó, vai vir a onda e tal, ó, tem que mergulhar, porque ele sempre queria pular por cima. A onda batia, eu segurava ele e falava, olha, essa onda vai te jogar longe, tem que passar por baixo. Demorou um pouquinho, mas a hora que ele entendeu, hoje ele é um dos mais destemidos ali na Macumba, tem 13 anos, ele se joga nos quebra-cocos ali, adora body surf, ama o mar, também, então, acho que o legado de conhecimento do mar está sendo passado. Né? E está falando isso tudo e o conhecimento não só do mar, mas eu acho que dá para levar para a vida também, né? É o momento de o que está acontecendo se acalma. Você consegue ser assim na vida? Alemão, Como do assim? tipo, tal desespero acontecendo. Na hora que o bicho pega, não dentro d'água, não fora dentro d'água, fora d'água. Mas você falando desse momento de você se acalmar, não gastar com oxigênio. Os filhos não tem como. Papo de Mas eu te falei 120 vezes, vai arrumar, vai fazer lição de casa, meu. É quase um mantra espiritual, mas quem sofre mais é a minha esposa. A gente estava esposa. conversando isso antes de começar. Mas quem sofre mais, acho que é a Renata, minha esposa, que ela fica brava. Eu também, eu vou, sempre tento. Mas chega uma hora que não tem como, né? Se é pai, daí você já passou do limite. Você pega toda aquela teoria e joga no lixo. Já não. Aí a única coisa que você faz é respira, oxigênio, calma. Mas não adianta. Acho que isso aí a gente era assim também, né? Devia ser. Eu tenho uma teoria que é o seguinte: todo filho tinha que ser pai antes. Imagina, se a gente tivesse sido pai e depois tivesse sido filho dos nossos pais, a gente não ia dar trabalho, né? Não? Se os nossos filhos já tivessem sido pais e agora fossem nossos filhos, nossa, eles iam entender tudo, né? É assim, né? Mas não dá. Mas não dá. E vem cá, quando é que você mudou pro jet ski? Como é que foi essa mudança aí? Cara, essa transição para o jet ski, cara, foi interessante. Porque, como eu te disse, né? Eu já vinha de uma carreira de free surf, já tinha feito algumas expedições, e aí em 96, eu tive, foi a única vez que eu fui para o Havaí, né? Que eu tive a oportunidade de ir para o Havaí. Você só foi para o Havaí em 95? Só fui em 96. Eu já fui 4, pô. Não, mas eu tá não errado fui. isso. Não, é que eu tive uns problemas no passado, e aí quando eu fui tentar novamente, eu perdi o passaporte. E aí quando eu fui tentar retirar o passaporte de novo, os caras falaram, me bloquearam, e eu tentei algumas vezes. Inclusive agora estou tentando novamente, mas não está tão fácil, mas uma hora vai acontecer. Mas em 96 eu tive essa experiência de ir para o Havaí, e lá encontrei na época, 95, 96, foi quando nasceu o Towin, né? O surf rebocado estava nascendo, né? Depois, hoje em dia, vendo a história, foi exatamente nessa época. E um cara que fez parte desse nascimento, né, que ajudou a iniciar o esporte, chama-se Romeu Bruno. Sim. Ele era salva-vida, naquela época era um dos comandantes ali do North Shore, e era um brasileiro, ele mora lá até hoje, né? E ele era salva-vida. Então ele participou de 2 vertentes do esporte. Uma, o esporte em si, né, a prática do towing, surf rebocado, e a outra, a moto aquática, né, que é o jet ski, como auxílio para salvamento. Entendeu? Então, em 95, 96, foi o nascimento do jet ski como uma ferramenta, não só para o esporte, mas também para o salvamento aquático. E o Romeu, como salva-vida, trabalhou na parte de salvatagem, né, junto com os salva-vidas do North Shore e do Havaí. Então, quando eu estive lá em 96, ele já tinha jet ski, com sled, o sled era um moribug todo amarrado, 2 moribug na verdade, todo amarrado, e aí corda e tal, então eu tive uma experiência espetacular, então aquilo lá ficou gravado na minha cabeça. Porém, logo depois daí eu voltei para a Indonésia, que eu estava morando na Indonésia e Austrália, e aí fiquei lá, e quando eu voltei para o Brasil em 2001, voltei meio perdido, aí queria voltar a surfar ondas grandes, mas já não tinha patrocínio, aí as marcas fecharam as portas, aí eu fui morar no Sul. Quando eu cheguei no Sul, 6 meses depois, o Romeu veio para o Brasil dar uma demonstração do esporte, que já estava crescendo, ele tinha montado uma equipe que chamava Power Surf Team,
que era a primeira equipe de towing mundial, chamava-se Power Towing. E a segunda era os criadores do esporte, que era a Strap Team, que é... Como é que era? Não era Strap... acho que era Strap Team, Strap alguma coisa, que era a equipe do Larry Hamilton. Larry Hamilton, Dave Kalama, Brian Kalana, Rush Handel, Peter Cabrinha, esses caras aí que foram os pioneiros mesmo. O Gary Lopes fazia parte dessa equipe. Né? Então do lado do Brasil tinha essa primeira equipe que era Power Surf Team, que era o Pipo da G0, que junto com o Romeu montou um time, o Silvio Mancusi, Heraldo Guedes, o Burli, o Romeu, tinha o Edson de Paula e tinha mais um que eu não estou lembrando o nome, Daniel Scaff, não sei. Mas essa era a galera que eles tinham a G0 junto com a Power, mostrou toda a estrutura para eles no Havaí e no Peru. Então eles tinham jet skis nesses lugares e no Brasil. Então eles faziam alguns tours. Em 2001 o Romeu veio para fazer uma demonstração e ele estava mudando para o Brasil e queria já introduzir no salvamento aquático no Brasil. Foi nesse momento que eu conheci de verdade. Eu já conhecia, mas não tinha levado adiante ou praticado. Então nesse momento foi onde eu realmente conheci o towing. E aí veio a história mesmo onde eu realmente entendi o mecanismo, né? Foi num dia que eu estava surfando na Praia Mole, o mar estava enorme, aí estava surfando lá, daí um amigo meu falou... em Santa Catarina. Santa Catarina, Aí, isso aconteceu tudo em Florianópolis, né? O Romeu estava dando uma clínica, que eu tinha estudado no rádio, queria dar uma demonstração de towing na Joaquina. Mas aí passou os dias da semana, eu não assimilei. Fui surfar na Praia Mole e um amigo meu falou, pô, aquele seu amigo lá do Hawaii tá lá na Joaquina puxando a galera, porque você não vai lá, o quê? O Romeu, ele é... Na mesma hora eu saí do mar, peguei minhas coisas, aí fui andando até a Joaquina, cheguei na Joaquina, o mar tava quebrando lá atrás, e eu não tinha nenhum contato com ele. Falei, não, cara, eu vou ter que ir lá dentro. Eu já peguei minha prancha, fui andando pelas pedras, porque a Joaquina, quando quebra de leste, para você entrar pela praia, você toma muito. Então eu já conheci um caminho de muitos anos que eu já tinha ido lá, que você pulava numa pedra e já pulava quase no pico, você tomava, sei lá, 4, 5 ondas e aí você varava. Daí eu fui, pulei da pedra, cheguei lá no fundo e fiquei esperando ele passar. Aí ele passou uma vez, eu acenei, ele olhou, que não deu bola, passou de novo, ele passou a terceira e ele olhou, alemão? Eu falei, e aí, Romeu, tudo bem? Ele, não, mas pera aí que eu já venho. Ele tava puxando alguém, daí ele ficou puxando a galera, daí passou, sei lá, um tempo, ele veio, aí eu peguei umas ondas na remada, ele chegou e falou, não, vem aí, vou te puxar. Eu tava com uma prancha normal, 6,6. Aí ele falou, não, segura aí, vou te puxar numa onda. Daí, aí eu, beleza, tal. Nem fazia ideia, nem lembrava que ele tinha me passado em 96, né, cara? Não, vai lá, segura na corda. Eu peguei isso na corda, pegou uma onda, duas. De repente ele olha pra mim e fala assim, ó, segura aí! E começa a acelerar que nem um alucinado. Pra dentro. Pra lá pro meio da Joaquina, assim. E eu, na corda, sem alça, sem nada. Caramba. Tipo, caramba, onde você vai? Eu quase já sem perna. Daí ele chegou assim, diminui a velocidade, fica parado assim. Daí eu fico na corda assim, balançando. Ai, eu olho nesse carro, segura. Aí eu olho pra trás assim, só vejo uma vaga montando assim atrás assim. Nossa, vai, daí ele vai. A hora que dá a terceira puxada assim, ele vai saindo pra direita e eu vou indo reto assim, eu larguei a corda e fui indo na onda, que nem aquele boneco do poço, sabe, que fica com os braços assim, aí eu vou assim, quase caindo, eu falei, nossa, não posso cair, não posso cair. Aí eu chego na base, eu entrei no eixo, alinhei meu corpo, consegui encaixar na prancha, aí fiz a primeira turn, aí fui passando a onda, aí uma passada, duas passadas, 3 passadas, 4, sei lá, deu umas 6 passadas na onda, quando a onda foi fechar, eu joguei tudo pra praia, eu falei, acabou, meu. A onda me deu um rolo, eu tomei um caldo assim, aí levantei do caldo assim, desesperado, sem colete. Quando eu olho, ele tá do meu lado assim. Nunca vou esquecer essa cena, meu, juro. Foi a cena da minha vida. Aí ele olha pra mim assim e fala assim, aí, hein, quase caiu no drop. Ele no jet assim, olhando pra mim assim, pelo amor de Deus, me tira daqui, me tira daqui. Aí eu subi no sled, ele me levou pra praia, cheguei na praia, não conseguia andar, não tinha perna, porque a esquiada força muito a lombar e a perna mesmo, né? E eu tava, uma coisa nova, nunca tinha feito. Uhum. Então, acho que nesse dia foi o dia em que eu realmente entendi todo o mecanismo do towing. E por incrível que pareça, desde esse dia, tudo que eu levo hoje, que eu ensino, que eu pratico e que eu levo para qualquer lugar do mundo é o mesmo mecanismo. É a escolha de onda, colocar na onda perfeita e resgatar antes que o cara tome a onda de trás. Essa é a prática do towing para mim. Então, esse que eu passo para meus alunos, e foi graças ao mestre Romeu que eu, com essa experiência. Quase e a Bianca, vamos falar para a galera, acho que a Bianca sabe, o cara que salva-vidas no Havaí, gente, eu não sei nem como comparar no Brasil. É um dos maiores patentes, né, de emprego. Eu sei porque eu conheci o Bob Thomas, que era
era chefe lá dos bombeiros e tal, na época do bodyboard, e um dia ele chegou para uma reunião comigo com o carro dele do bombeiro. Eu esqueci agora na casa do brasileiro que eu estava ali em Pipeline, que eu esqueci o nome. Quando o cara olhou, falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, o Bob Thomas também. O Bob Thomas está vindo aqui em casa? E o cara ficou louco. Eu falei, por quê? Deu algum problema? Ele falou, não, agora todos os meus vizinhos vão me jogar para cima. Vão me amar, os havaianos todos, porque eu tenho respeito na comunidade. É muito doido isso. O cara ser salva-vidas de lá é um negócio assim impressionante. Não sei nem o que tem aqui no Brasil. E o Guilherme Tâmega. E o Guilherme Tâmega hoje. Guilherme hoje depois, né? Então, eu acho que em Pipe, né? O primeiro, o Romeu Bruno, não sei se é o primeiro brasileiro, mas ele é um dos primeiros brasileiros a ser salva-vidas e aceito pela comunidade como salva-vidas, porque mais do que você ser estudioso, entender, é você ter uma conexão com o mar. Então você cria um vínculo de respeito com o mar e automaticamente quem trabalha na torre ou quem faz a segurança vê você com outros olhos. Tanto eles sabem distinguir um surfista que vai dar problema no mar e um surfista que não vai dar problema no mar. Já é uma leitura do salva-vidas e dos próprios havaianos, né? Acho que a descendência do surf, né, que vem desde os primórdios do surf, mas acho que nasceu com o Duke Kahanamoku, né, que é o nosso maior patrono, e assim, a gente tem que citar o nome dele porque ele é o cara que mostrou, né, a importância de você ter essa ligação com o mar, né, esse conhecimento, essa capacidade que a gente chama hoje, mas mais que tudo esse cuidado com o próximo, né? Então, os Beach Boys, junto com ele, com outros ali, foram os primeiros a cuidar das pessoas no ambiente marinho. E daí nasceu o salvamento, né? Tanto que, então, o Romeu, acho que ele foi um dos primeiros, e hoje veio uma gamela. Tanto que hoje eu acho que um dos capitães principais lá é o Victor Marshall, né? Que é um big rider que o Victor Marshall era um dos caras que fazia parte, o outro cara do time lá do Power Surf Team. Então vale ressaltar, o Vitor é windsurfista, stand-up, nadador, surfista, pilota, faz tudo. Então é um waterman. Então todos os caras que são salva-vidas, não necessariamente tem que ser surfista, mas o cara tem que ser um bom nadador, um bom surfista, sabe? Um cara que tem uma conexão com o mar, além daquilo que é só você preencher protocolos que no Brasil antigamente era muito isso, né? Mas você falou do respeito, né, pelos salva-vidas no Havaí, que é uma patente, mas o Rio de Janeiro, hoje eu olho assim, eu já vivi em vários lugares, o Rio de Janeiro é um dos maiores celeiros de salva-vidas do mundo, né? Porque aqui quando tem o volume de gente que tem, né, a quantidade de ocorrências que tem, né, e a necessidade de você estar muito bem preparado para se dar com aquelas situações, é surreal. Então os salva-vidas do Rio de Janeiro, eu tiro o chapéu para eles, porque e às vezes sem equipamento direito, e o principal, quando eu falo assim da importância que as pessoas dão, é porque não é só a importância para a pessoa, legal, você faz um trabalho legal, é que as pessoas são bem remuneradas. Infelizmente, no Brasil, os nossos bombeiros, os nossos salva-vidas são maravilhosos, mas a remuneração a gente sabe que não é nada, a altura da dimensão do trabalho deles. Do desafio que os caras arriscam a vida todo dia. Né? Você comentou de ser um waterman. Você é um waterman, né? Cara, acho que sim, acho que eu sou um waterman. Me tornei. Além do surf, quais são as outras atividades que você... Bom, nadar já sabe que não dá nada, né? Nadar foi? nadar é o último, né? Essa história é muito incrível. Então, cara. Assim, acho que as atividades que eu pratico, além do surf, stand-up paddle, stand-up surf, canoa havaiana, né? Nunca me aventurei no kite, comecei eu ia te perguntar, não? Já me aventurei, mas nunca fui adiante, cara. Mas eu tenho um fascínio, eu tenho muita vontade de praticar. Inclusive agora tem uma modalidade que é o wing foil. Eu tentei uma vez, achei muito legal e acho que é um dos segmentos que eu gostei. E mergulho, cara. Mergulho às vezes para matar um peixe, ou mergulhar, né? Então, qualquer coisa que leve para o mar. Outro dia eu estava pensando nisso Mas os principais são a canoa havaiana e o stand-up paddle, depois do surf. Quando a Michelle e o Ian vieram aqui, né, eu comecei a acompanhá-los e eu fico pirando nos posts do Ian, né, do Ian Consenza. E aí eu falei assim, cara, acho que eu vou tentar um dia fazer esse surf aqui, esse tal, ser puxado por alguém e tal, porque você já entra na velocidade e eu fiquei imaginando, né, a viagem dentro, eu falei, cara, eu já faço isso, porque eu faço kite. Então eu falo, já é meio caminho andado. Já é, porque o kite já tá ali, que é como se fosse um jet ski, só que ele é puxado pelo vento, né? Pelo vento e com você com autocontrole. Exatamente, só que você não larga. Você é o seu piloto, né? E eu vi essa semana em Nazaré,
Eu vi no próprio Gigantes. No Gigantes um cara de kite, né? Tu viu isso? Isso foi o Nuno Stru, é um kitesurfista português. Ele bateu o recorde de ter surfado de kite a maior onda do mundo. Ele entrou pro livro dos recordes e tal. E essa onda foi há uns 5, 6 anos atrás. Foi essa cena aí. O ano passado deu um mar gigante, porque eu trabalho com um grupo de pessoas lá, que é um equatoriano, que é o José Carlos, e um australiano, que é o James Carroll. James Carroll acabou de ser bicampeão mundial em kite wave. Só que agora ele acabou de quebrar o pé. E aí, o ano passado, teve um dia gigante que o James me chamou, que eu faço parte do grupo dele, e falou: Alemão, vai dar um swell aí de vento, o mar vai estar gigante, você faz a minha contenção? Sempre assim, né? Meu clima assim, aí chega um vento gelado, vento norte, assim, mas perfeito pro kite. Aí eu fui lá... Porque aí o vento entra por trás. Cara, eu tava explicando pra... Você viu aquele voo do Nu? Não, eu vi só aquele... Daquele cena. Eu tenho uma cena gravada do James, nesse dia que foi, o Nuno tava. Tanto que os caras me chamaram e falaram: olha, a gente tá indo lá pro norte da praia e vamos botar o kite lá. Daí eu, beleza. Peguei o jet, saí do porto, né, que você demora uns 15 minutos. Nesse dia demorou uns 15, até um pouco mais, para chegar no pico, né, onde é o farol. Que daí eu entro para a área da arrebentação de Nazaré, da Praia do Norte, né, que é onde quebra a onda ali. Porque tem o farol. Se você olhar o farol, né, sentido oeste, assim, né, está do farol olhando para o mar, para a esquerda é um buraco onde é o cânion, onde não quebra a onda. Para a direita é a Praia do Norte, é para onde as ondas gigantes se direcionam. E o efeito do canhão faz com que elas quebrem ali. Então é a parte rasa. Quando eu chego do Harbor, eu demoro do Harbor até o primeiro pico, que esse é o pico onde o farol, 15 minutos. Então eu vim navegando, o cara me ligou, eu me troquei, então, demorei, sei lá, 20 minutos, eu já estava navegando. Demorei lá meia hora, cheguei. Só que eu cheguei e já vi um kite. Já vi um cara de kite, já meio que no perrengue. Eu falei: caramba, meus caras nem me esperaram. Aí eu já fui assim, daí o cara vai fazer uma manobra, pum, o kite cai na água. Bem em frente ao farol dela, mais pra dentro, assim, eu, caramba, não acredito, cara. Aí eu já fui pra ver. Quando eu cheguei, vi que não era ele. O James é um loiro, né? Fortão, mano, parece um orangotango, fortão, loiro. E o cara que tava ali era um moreno, mano. Eu falei: não, que isso? Aí quando eu olho assim, era o Nuno Stru. Aí eu falei: não, tá tudo bem. Daí ele já, não, espera. Daí ele pegou, fez uma manobra, fez a pipa subir novamente e seguiu velejando. Aí eu acompanhei ele e falei: e aí, tá tudo bem? Ele falou: não, tá tudo bem. Aí peguei, deixei, ele foi lá pra fora, ele saiu pra fora da linha da arrebentação, e eu fui atrás dos amigos. Aí depois eu voltei, aí encontrei eles, ele veio. E nesse dia, aí o Nuno já tinha ido embora, eu vi uma cena do James, cara, ele com uma prancha de 10 quilos, prancha de kite é leve, né? Ele tava com uma prancha de 10 quilos, o cara deu um salto, a onda tinha uns 40 pés. Ele deu um salto de uns 70 pés. Ele passou por cima da onda, que deu lip, assim, ele estava embaixo, ele mandou uma manobra, que não sei nem como jab, sabe como é que chama essa manobra? Ele deu uma manobra. Um kite loop. Um kite loop. E aí ele passou, a pipa fez assim, deu um chicote, jogou ele lá para cima, mas ele foi muito alto. Eu tenho essa cena de GoPro filmada. Eu de baixo assim, aí ele foi vindo, e ele vindo pra mim, aí eu comecei a sair com o jet assim, falei: não, porque ele tava lá, de repente ele voou assim, ele veio vindo assim, que é do meu lado, e quando ele foi aterrissar, ele chutou a prancha. Aí eu falei: pô, por que você chutou a prancha e aterrissar? Ele falou: não, essa prancha de 10 quilos, se eu cair em cima dela, eu quebro a minha perna. Falei: chuta ela. Daí eu fui lá, resgatei a prancha pra ele. Ele falou: não, tá tudo bem. Ele falou: tudo bem. Eu falei: tá tudo bem mesmo? Ele falou: não, tá tudo tranquilo, né? Tá tudo tranquilo. Não, eu tava lá no jet, meu... Uma ventania, assim, sei lá, 50... Não, muito... Se já é difícil o cara cair numa onda em Nazaré, o problema é o cara cair com um kite, porque ele pode embolar na coisa, pode ficar preso debaixo d'água. E é uma coisa que é fácil de acontecer isso. Naquele mar ali, é moleza. O cara errar qualquer coisa ali, aí total. Realmente é fatal. E a sua relação com Nazaré? Você tá falando aí de quando, mas quando começou? Quando foi a primeira vez que você foi para Nazaré, Alemão? Acho que a primeira vez que eu ouvi falar de Nazaré foi em 2009, 2010, que o Garrett mandou uma mensagem para um grupo de surfistas e eu recebi essa mensagem, só que ele convidou para ir, mas não tinha custo. Então eu escutei e tal, mas não dei muita bola, né, pra ser sincero. E aí em 2009 ele esteve aqui no Brasil e aí foi para Nazaré em 2010.
E aí mandou essas mensagens. Aí eu não dei muita bola. Comecei a dar uma pesquisada e tal, e eu achava uma onda cheia, um pico, gordo. Ninguém pegava onda. Eu sou um cara que eu gostava de onda buraco, gostava de pegar onda tubular. Então, onda grande tubular era mais o que eu buscava, né? Então eu via aquela onda cheia e tal, tipo, uma onda cheia. Não... Então eu pensei exatamente como todos no mundo. Todos. Bully, Led Hamilton, todos os maiores Big Head do mundo, eu falei, essa onda aí. E hoje esses caras foram lá e não querem voltar nunca mais. E não é porque a onda é cheia, é porque a onda é muito potente. Muito potente. E, então a minha relação aí, quando 2013 teve o acidente da Maia, que foi uma coisa que me tocou muito, né? Eu já trabalhava com segurança aquática, já tinha meu jet ski, foi uma coisa que me deixou muito preocupado com a segurança do esporte, com a possibilidade de uma pessoa morrer. Isso, né, quando eu fiquei sabendo, eu estava no Brasil, aconteceu um acidente, eu me lembro que foi uma coisa que marcou muito para mim. E aí em 2014 para 2015 foi quando eu vim para o Rio pela primeira vez passar uma temporada. E aí no final de 2015, o Bully me chamou. O Bully me chamou junto com a Maia e falou, a gente está com um projeto da Maia fazer o retorno dela para Nazaré, a gente quer que você faça a segurança dela lá pra gente, 2014, 2015, acho que foi isso. Aí eu falei, beleza, vamos embora. Aí eu falei, fechado, vamos. Daí eu fui pela primeira vez, foi quando iniciou todo esse projeto. Hoje você vê lá, o Ian tem um galpão, a Red Bull tem um galpão, mas o primeiro galpão ali foi o da Red Bull. Já tinham outros galpões, mas não com a mesma proporção, né? De estrutura e de suporte, né? O apoio da empresa de lá que trabalha com isso lá, que é o Lino Bugalho, que é da Nazaré Waterfun, que é a grande parceira dos gigantes. Então tem que tirar o chapéu para ele, porque ele é o cara que abraçou a causa e ele ajudou todo. Pelo que eu vi na série, ele é o do comecinho. Ele é o cara que começou, né? tudo, acreditou em tudo, então ele é um cara que merece todo o respeito, tem que tirar o chapéu para ele. E então quando eu fui em 2015, né, com o Buri e com a Maia, foi onde eu tive minha primeira experiência lá. E aí quando as coisas que eu vivi lá... Esse ano que é o primeiro ano que eu pensei, tem que voltar para Nazaré e tal, mas, cara, é um lugar que tem que, tipo, é que nem Hawaii, tem que, sabe, carimbar lá todo ano, tá lá presente, que é realmente um lugar Agora, fascinante. sai muito caro uma temporada lá, né? Sai. Muito caro, porque você tem que ter toda a estrutura lá. O mais caro é a logística, né? Porque você precisa de uma equipe, você precisa de um jet ski, precisa de um galpão, você precisa de suporte de terra, né? Tudo que o Romeu me ensinava nos primórdios do Towin em 2001, eu estou vendo acontecer hoje. É você ter rádio comunicador, você ter um spotter, que é um cara que se comunica em terra, todos os jet skis, tem um segundo jet ski de resgate, né? Então a equipe, basicamente, se tem uma equipe lá, por baixo você tem que ter de 3 a 4 pessoas, que é o piloto, que todos podem ser surfistas, primeiro os que vão para a água. Então são 2 jet skis, né, um surfista, um piloto e um piloto de apoio para o segundo rescue, segundo resgate. E um spotter, que é um cara que fica lá em cima te avisando as ondas e também sinalizando se o cara caiu, se o cara está mais para o sul, está mais para o norte, está mais para o inside, está mais para o outside. Porque devido à dimensão que tem ali, fica muito difícil nós, da água, pilotando... Eu, assim, pela minha leitura de navegação e pelo que o meu know-how de mar que eu tenho, então eu consigo lidar com a situação muito, muito rapidamente. Então, e mesmo assim, perco, né? Porque às vezes o cara cai aqui, mas a correnteza joga ele lá. Então você está esperando que o cara apareça aqui ou mais ali, só que o cara foi arrastado e está lá do outro lado, está totalmente oposto de onde você está esperando que ele apareça. O cara de cima, mesmo às vezes o cara de cima, perde totalmente de visão. Acho que se você viu a última temporada, cara... Eu ia falar isso aí agora, do inglês, né? Aquilo ali foram situações... O inglês, esqueci o nome dele agora. O Andrew Cotton. Andrew, Ele cai nas pedras, não é isso? Não, isso é outra situação. Que aí a correnteza tira ele das pedras, né? Que é a coisa mais doida. Todo mundo falou assim, morreu, já era. Você viu a outra que o cara quebra o braço? Sim, o cunhado do Guerra. Que ele quebra o braço, não é que ele cai na base da onda, ele quebra o braço. E aí ele vai parar no meio da praia. 7 minutos, 10 minutos, né, pra achar o cara. Aquilo ali, essa daí, tiveram algumas situações assim bem extremas, né, que eu vivi ali, e essa sem dúvida foi uma das mais. Porque ele caiu, foi justamente isso que eu estava falando agora. O cara caiu num lugar
E eu falei, pô, o cara vai ter que estar por ali. É. Aí a gente tinha 3... porque o Garrett tinha um spotter que era a mulher dele. Eu Isso. tinha 2. Que é tinha a mulher dele... Que é irmã do CJ. cara do Que CJ que caiu. caiu. Que caiu. Imagina. Com o filhinho dela do lado, cadê o tio? Cadê? Procurando, foi real. Aí o Garrett tinha a mulher dele, o Cote tinha a mulher dele, ou seja, eram 2 spotters que estavam conectados, não que todos falavam ao mesmo tempo, a prioridade era a mulher dele. E eu tinha um segundo particular, que era um spotter meu, que o cara estava lá também junto ali, mas era um outro olho, então não era só a mulher dela, eram tipo 6 olhos olhando para o mar, então... Entendeu? E eu me comunicando. Então eu tinha 2 rádios que eu me comunicava. O oficial, que era com a Nicole, com o Garrett, que era com a equipe de produção, e um que era o meu, que era o André... esqueci o nome dele, André Santos, que é um português nativo lá de Nazaré, que ele já foi spotter do Sebastian, da Maia, de vários caras bons lá. E ele é muito bom, porque ele conhece ali, então ele surfa ali, ele sabe como as correntezas se mexem. E isso, para mim, era um grande avanço. É um grande trunfo, né? Porque eu sabia que não era só a mulher dele, porque ela mesmo, quando o negócio pegou, ficou todo mundo desesperado, a gente ficou todo mundo dando volta. Não, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. E ela ficou nervosa, cara. E aí mesmo o André falava para ele, alemão, não tô vendo. Eu falava, André, pelo amor de Deus, cadê ele, cara? Não tá aqui. Aí eu dei uma volta, dei 2, aí numa terceira volta que eu deduzi, eu falei, cara, ele foi jogado pro norte. Se ele não está na pedra... Pro norte, para quem sabe, é o meio da praia. Pro meio da praia, exatamente. Está do Cliff, Praia do Norte, indo pro lado do estacionamento, assim, à direita, né? Para quem já foi lá no Canhão, você vai ver a praia, pro lado direito, o norte é seguindo a praia ali para cima. E aí eu fui e ele estava lá boiando, e de longe eu já deduzi que o cara tava com o braço quebrado, já vi de longe. E aí fui tentar resgatar ele não deu. Mó dor, você não conseguiu pegar, né? Foi. Caramba, é muito doido. Não sei se eu respondi a pergunta. Eu fiquei com uma dúvida ainda, que eu tô com uma pergunta lá de trás, que não saiu da minha cabeça. Você comentou que o acidente da Maia é uma coisa que chamou muito a sua atenção. Você estava no Brasil, não estava lá. E o acidente da Maia é um assunto delicado dentro do surf de ondas grandes. Sim. Porque a Maia acha que teve um erro ali em toda a situação. Você daqui... Com a sua experiência, o que você achou do acidente da Maia? O que aconteceu? Houveram muitos erros. Na real, houveram muitos erros. Nada contra o bullying, não é pessoal, não é nada, mas assim... eles foram... Como que seria a palavra? Inconsequente? Não, nem inconsequentes. Eles foram... talvez um pouco inconsequentes, mas não seria se fossem inconsequentes. Eles foram despreparados. Isso mostra na série, né? Isso mostra... Eles dão... O Garrett, ele fala isso. Os caras chegaram e não vieram perguntar nada para mim. Exatamente. E quando eu voltei em 2015, que eu fui em 2015 a primeira vez, houve um meeting que o Garrett organizou um meeting para botar nas mesas ali. Falou, olha, vocês já vieram aqui, passaram por isso. A regra é assim, tem que ter um segundo jet, tem que ter rádio comunicador. Então tá. No caso da Maia, a questão foi, primeiro, um mar muito grande... Era uma mulher, está arriscando a vida dela, por mais experiência que tenha um, que tenha o outro, um jet ski da outra parte da equipe tinha que estar de olho neles. Por mais que não tivesse condições, mas tinha que estar de olho neles. Uma coisa que não estava. Segundo, quando a aproximação do resgate foi feita, ela foi feita do lado errado, sem muita atenção, porque onde ela se afogou? Foi no momento que ela segura na corda. Uhum. Entendeu? Você nunca vai, depois de o cara tomar 10 ondas na cabeça e ainda fala segura na corda, isso é o maior erro. Porque a pessoa vai afundar. E imagina, o cara te arrastando, a água vindo entrando pelo seu nariz, pela sua boca, pela sua orelha, vai afogar. E foi aí que ela se afogou. Entendeu? Era melhor ter deixado ela tomando até a areia do que de repente tentado fazer aquelas tentativas erradas de resgate. Mas, na ocasião, era o que tinha, era o que era para ser feito. Tenho certeza que ele fez o melhor dele. Tenho certeza que ela, foi pela vida dela. E graças a Deus deu tudo certo, entendeu? O time lá. Mas é uma coisa que hoje não se faz, entendeu? São certos protocolos que tem que ser melhor usados ali. Não tem que ter o rádio, tem que ter um second rescue, entendeu? Tem que estar muito bem preparado. E tem lá gente que vai lá até hoje e comete muitos erros. Eu vejo, eu também cometo erros, né? No Cote que você falou que ele caiu na pedra, né? Ali foi um erro meu. Eu confiei demais, eu não estava com rádio,
Eu não tava... Era você e ele? Era eu e ele. Ah, tá, isso mesmo. É que ninguém tem o meu lado da história. Né? Civil não fala o lado da minha, fala a história do Cote. O drama em cima do Cote. Ele sempre se arrebenta, ele sempre se arrebenta. Né? Tem uma coisa até algumas pessoas falam, pô, cara, não aguento mais esse Cote. Só se arrebenta esse cara, você passa roubada. Esse Cote, né? Andrew Cotton. Andrew Cotton, ele vai desde o começo, ele é tipo um filho do Gary McNamara, né? Ele tá desde o comecinho, desde 2010, 2011, junto com o cunhado do Garrett McNamara, são os dois. Só que o cunhado, ele era jogador de vôlei, acabou seguindo a carreira e agora parou total. E agora tá voltando. Meu. Aí tá voltando e agora? Os dois agora estão sobre a minha tutela. Beleza. E esse grau de responsabilidade? Porque, assim, é a vida do outro. É um grau de responsabilidade. Cara, é uma pergunta interessante, meu. Grau de responsabilidade. Eu acho que as consequências de cada situação, que cada um assume, né, ao sair de casa, é uma coisa pessoal. Então, se você vai se expor ao risco, se vai andar sem capacete de moto, é um risco seu. Se você cair, se tá sem capacete, vai bater a cabeça e vai machucar. Então, um grau de risco. Quando você vai enfrentar ondas gigantes, é um grau de risco. Você está lá buscando isso. Se você vai sozinho com a sua prancha e você toma uma pranchada e apaga dentro do mar, consequência, pode acontecer. Então, não dá para falar que a responsabilidade é de um ou do outro, entendeu? Você assumiu aquele risco. É o caso da Maia. Ela assumiu o risco. Ela assumiu o risco. Entendeu? Por mais que ela tenha falado, eu não quero ir, ele falou, vai, mas ela foi. Ela não foi obrigada. Entendeu? Ela foi, entendeu? Se desse certo, era a onda da vida, era um recorde mundial, quem vai saber? Só Deus. Depois veio, entendeu? Mas teve que passar por sequelas. Deixou sequelas, mas teve que passar por situações extremas. Eu também, eu passei por várias situações extremas de chegar onde eu cheguei lá. Já perdi muitas vezes o jet. Hoje em dia perco menos, ainda perco. Mas se está com o equipamento errado, o cara falou, vai com esse jet. Falou, pô, esse jet não é muito bom, pô, mas vai com ele. Então tá bom. Até onde eu consigo, eu vou. Mas se deu errado, tem uma parcela. Será que era eu? Será que era equipamento? Entendeu? Na situação do COT foi o equipamento. Nitidamente foi o equipamento. Ninguém sabe disso, é uma coisa minha. Eu fiz uma coisa que eu faço todo dia há 23 anos. Toda vez que eu vou pilotar, eu uso aquela mesma manobra. Eu faço aquela saidinha minha. Naquela situação, eu fui fazer essa saidinha, o jet ski saiu voando. No que saiu voando, ele caiu de lado, eu caí do jet. Eu já praticamente caí, porque se eu tento segurar, o contragolpe podia quebrar minha perna. Isso. Então eu caí de costa, no que eu caí, já fui nadando pro jet. No que eu vou nadar no jet, que eu vou segurar, você vê a cena, o jet arranca e fica um. Eu sou esse um que fica. Aí ele foge para cima da pedra, a onda pega ele, né? Na cena, o jet passa e ele fica na pedra ali tomando. Então, foi uma situação que aconteceu. Né? Eu não posso, né? Não tenho controle de tudo. Mas eu sobrevivi. Aí, com a cidade. Aí eu tomei 6 ondas na cabeça, até que vocês dois ficaram na roubada. Ele ficou na roubada de um lado e eu fiquei na roubada do outro. Então, assim... E numa área de a responsabilidade, né, é de cada um. Não, a gente vai escolher a onda. Ele podia ter morrido e você também podia ter morrido. Entendeu? Mas os dois estavam muito bem preparados. Os dois são grandes surfistas e pilotos. Entendeu? Ele deu muita sorte, né? Que teve uma correnteza por baixo quando ele afunda numa hora, que a correnteza pega ele joga ele pro lado. E joga ele para fora ali. Então, assim, os riscos são eminentes e estão ali a qualquer momento, entendeu? Então, a responsabilidade é de cada um. Né? Eu tenho que fazer a minha parte. Se eu te coloco numa onda, eu vou ter que te resgatar. Né? Não tem como te colocar numa onda, eu vou ser inconsequente. Não, vai se vira aí, viro. Como eu já vi algumas pessoas fazer. Até comigo mesmo. O cara me botar na onda e o cara ir lá conversar com os outros. E eu lá embaixo tomando e falando, tira daqui. Acontece sério. Esse nível, assim? As pessoas, às vezes, tem muita gente que às vezes não tem noção da dimensão do risco. Não, o cara vai tomar só uma onda na cabeça. Mas uma onda, se pegar errado, vai machucar. Então, assim, né, os riscos, né, e a responsabilidade é de todo mundo. Eu quando entro nesse mode, que eu saio do harbor ali, que eu vou em direção, mesmo aqui na Bela Marina, aqui na Barra, eu sempre procuro, cara, peço a proteção para Deus, para Iemanjá, para São Miguel Arcanjo, para que me proteja e me guie até que eu faça lá, para fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. E o meu lema para os meus alunos é: a sua alegria é a minha alegria, entendeu? E a sua tristeza é a minha tristeza. Entendeu? Então, assim, se der certo, vamos embora. Se der errado, vamos dar a volta por cima. Então, sempre buscar, né, sempre com segurança, com eficiência, com responsabilidade, né, fazendo uma leitura de cada um, porque não dá para eu querer puxar a Bianca do jeito que eu vou puxar né?
Chantilly. O Chantilly, ou que eu puxo o Lucas Chumbo, ou que eu puxe né, a Alessandra. Cada um é de um jeito. Então eu tenho que entender, alemão, Edilson Assunção, alemão de Maresias, tenho que saber qual são o seu grau de força, o seu grau de peso, o seu grau de habilidade, como é o dele. Então eu tenho já na minha cabeça assim, um sensor onde eu sei dividir exatamente as proporções devidas de potência e de intensidade que eu vou botar na atividade com aquela pessoa. Né? Se eu for com o Lucas, é uma pilotagem de mano. Se eu for com a Bianca, antes de ela, eu vou botar numa onda, vou falar calma, vou colocar com calma, não deu certo, vamos de novo. Não. Se ela já sabe, não, Bianca, vamos pegar uma atrás da outra. Então, assim, vai de pessoa para pessoa. E a responsabilidade é muito grande, né, meu? É muito grande. Né? Tem certas pessoas que não valorizam e não entendem isso. Mas o que a gente faz quantas pessoas foram para a Lua? Pouquíssimas, não são? Então, a gente está dentro dessas pouquíssimas pessoas que enfrentam as maiores ondas do mundo. Um dia um cara me falou uma coisa e desde esse dia eu mudei minha forma de pensar com a minha profissão, com a minha pessoa, e o cara fez uma parada falando, cara, quantas pessoas tem uma prancha lá no Farol de Nazaré? Aí eu estranhei, o cara formado, o cara é juiz federal, o cara cargo mais top, o cara brigou por mais de 5 mil pessoas para chegar no cargo dele. Aí eu falo, pô, que é isso, doutor? Tudo bem? Ele falou, sei lá, umas 20 pessoas. Quantas pessoas tem no mundo? Sei lá, quantos bilhões? Então você imagina que dentro de... Eu falei, pô, de 6 bilhões, não sei quantos bilhões de pessoas, você está entre os 20 pessoas que tem uma prancha no lugar mais emblemático do mundo, que é a Ondas Gigantes de Nazaré. Aí eu falei, que isso, doutor? Você é um cara formado... eu lutei com 500, vaga para 1.000, 5 mil, sei lá, para vaga para 500, brother. Eu estava entre os 100 e tô lá, entendeu? E tem mais 1.000 querendo lutar para entrar no meu lugar. Então, quantas pessoas vão entrar no seu lugar? Quantas pessoas vão entrar no seu lugar? Quantas pessoas vão fazer o que você faz? Quantas pessoas têm uma prancha no Farol de Nazaré e não é idolatrado que ele falava, reconhecimento. Reconhecido. Então, aí eu parei assim e falei, que isso, doutor? Eu falei, vamos dar um mergulho, vai, doutor. Nem eu sabia. Nem eu. Então, nas devidas proporções, o que a gente faz é uma coisa muito extrema, é uma coisa além do normal, né? E a gente fazer como a gente faz, com segurança, com eficiência, né? Dentro do... Né? Está no borde do risco ali, né? Para acontecer alguma coisa. Então, assim, é uma coisa realmente muito especial. A gente tem que valorizar e tem que ser valorizado. Não, com certeza. E você está falando aí dos seus alunos. E eu estou visualizando, a Alessandra é uma das suas alunos que a gente diz, o alemão acompanha e vira um mentor para a pessoa que quer desbravar as maiores ondas. Mas como funciona isso no sentido de que tem muitas questões envolvidas? Vou formular minha pergunta melhor, alemão. Na verdade é assim, virou moda. Você olha e fala, nossa, a Maia... a Michele, só que assim, a habilidade delas é um negócio absurdo. E eu vejo muita gente querendo chegar, mas esquece que esse caminho precisa ser passado. E muitas vezes a pessoa nem surfa direito, ela já quer jet ski, ela já quer onda grande, ela já está indo por um patamar que me passa a sensação de estar pulando etapas. Eu assim, né, e hoje tem muita gente buscando, né, essa experiência comigo. Não só comigo, mas com outras pessoas. Então, o que me preocupa não é nem as pessoas que estão procurando essa experiência, mas as pessoas que não sabem, acham que sabem e estão querendo vender essa experiência, que é o que está acontecendo muito agora. E isso é uma coisa que me preocupa. Entendeu? Porque se você faz da maneira correta, as etapas são começar com um mar muito pequeno, praticar, ir para o mar médio, ir para o mar médio grande e depois ir para o mar grande. Eu tenho alunos de 8 anos, o Leonardo Darwin, como eu tenho 8 anos, o cara nunca surfou na vida, nunca remou. O cara pegou onda de 12 pés, o cara pegou em Nazaré, surfou 20 pés. O cara, hoje em dia, ele surfa com o Gordo, surfa com o Lucas Medeiros, ele surfa com o Dennis Voldman, com qualquer um, porque tudo que eu ensinei para ele já está safo. Ele fala, pô, mestre, eu estou com saudade de você, vem, vamos lá. Eu falei, pô, mas agora eu estou ocupado, você não precisa mais de mim, brother. Porque já está no nível que ele já pode ir com qualquer um. Mas ele fez desde a estaca zero. A Alessandra, a mesma coisa. Ela já surfava, diferente do Léo, ela já surfava, e ela começou, eu falei, não, eu quero evoluir no surf, porque eu comecei velha e eu não tenho tempo, eu trabalho muito, então eu preciso aproveitar ao máximo quando eu vou para o mar. Quando ela vai remar, ela fica lá 1 hora, ela vai pegar quanto? 5 ondas.
De 5 ondas, quantas vão ser realmente boas? Em 1 hora comigo, você vai pegar de 30 a 50 ondas. Comigo. Entendeu? Isso eu tenho marcado. Eu tenho um relógio que marca, né, quantas ondas você surfou. Entendeu? Geralmente eu boto nos meus alunos esse relógio. Um relógio específico que a gente tem, da Garmin. Desculpa fazer um merchandise aí. À vontade. Tá? A Garmin ela tem algum relógio que chama Instinct Surf, né? Que é um relógio específico que mostra várias atividades, e tem o surf. Então ele marca quantas ondas você pegou, quanto foi a sua distância percorrida. Então ali você tem. E eu já e tem outros relógios também que marcam. E aí você vai ver lá, depois a gente vê no gráfico, o cara pegou. Eu, por exemplo, agora em Swell, sem pegar muita onda, em 1 hora eu peguei 17 ondas. Em 1 hora. Lógico, todas as ondas foram boas? Não. Mas eu peguei um volume muito maior, ou seja, eu posso praticar manobra, posso tentar pegar tubo, posso tentar dar aéreo. Então eu consigo praticar mais tempo em cima da onda do que eu praticaria normal. Se eu ficasse 1 hora no mar de 2 metros na barra, se eu pegar 3 ondas em 1 hora, eu tô bem pra caramba. Se eu pegar uma, já pode dar pra vencer, ídolo. Um mar de 2 metros na barra é dificílimo de entrar. Correnteza, arrebentação, quebra-coco, você se posiciona no pico, a correnteza. Então, a dificuldade que o mar na barra, acima de 1,5 m, 2 oferece, é um palco perfeito onde a gente pode introduzir o towing. Por isso a crescente do towing aqui no Rio. E foi assim em Maresias também. E é assim lá no Sul, e é assim em outros lugares do Brasil. No Espírito Santo, que tem bombado bastante. Então, assim, as pessoas estão buscando. O lance é... Quem está fazendo? Como estão fazendo? Será que estão fazendo certo? Será que é o caminho certo? Agora, se fizer da maneira correta, qualquer um pode fazer, independente da idade. Eu tenho aí, tem aí o Ian Robert, que faz com o Lucas Medeiros e com o Vitor Giovanelli, que é ele foi aluno do Heraldo Gueiros. O Lucas veio aqui. Do Heraldo Gueiros, né? O Ian Robert, tem 68 anos, 69 agora vai fazer. Peraí, 69, 68 anos, o cara tá fazendo towing todo dia. Vai todo dia de manhã, tá o mar que tiver. Tá praticando. Eu tava 2,5 metros, 3 metros e tava lá. Botando pra dentro, pegando altas ondas, você buscar, aí você vai ver. Então, assim, não tem idade, é um esporte. Se ele fosse entrar remando, ele nunca ia conseguir entrar remando naquela condição. Sabe que eu sempre pensei nisso em relação ao kite. Quando eu comecei a velejar, a pessoa, mas você fica 2 horas dentro d'água, porque quando a gente vai pra Jeri, fica assim, tu fica 2 horas dentro d'água e tu sai morto, sai acabado, porque a diferença é essa. Porque você entra, no momento em que você botou o pé na água, primeiro onde entra, você já tá brincando. Você já tá, pode vir 10 centímetros, já tá pulando, fazendo salto, vai ali, volta, então é diversão. Às 2 horas tu pega isso aí, esse número de ondas. É uma quantidade infinita de ondas. Entendeu? E você vai no que você quer. Você escolhe, vou naquela. Agora eu vou descansar, agora eu vou lá atrás, no fundo, dar uma relaxada na perna e tal, porque cansa também. Vou dar uma relaxada, então agora eu volto. Não, agora eu vou naquele pico no Barra Mares, que ali que tá bom. Aí tu vai lá rapidinho, vai e volta. E é isso. O kite também te dá essa proposta. Essa coisa. Porque o surf é isso, você rema. Toma na cabeça. Senta. Sai do pico, vai, rema na onda, perdeu a onda, não entrou, o cara do lado entrou, aí tu volta, toma na cabeça. Não, tu tá lá a hora, aí esfria o corpo, aí você tá remando, aí a hora que você vai remando, tá toda, vai ficar em pé, a perna não responde. Não, aí tu pega uma onda, 10 metros cai, a onda fecha e cai, porque você não conseguiu pegar a velocidade. Aí você vai rindo, vem a série, fica tomando na cabeça, aí fica 20 minutos pra voltar pro surf é maravilhoso, mas você comparando, quando eu comecei a acompanhar o Ian e me lembrando das minhas coisas de kite, é isso, né? A diferença é essa. E assim, eu tenho no Sul, eu tenho 44 anos de surf. E tenho 22 de towing, de pilotagem de jet ski. O que eu vivi no surf e as dificuldades que o surf oferece vão muito além. Entendeu? Então, assim, por que você só faz towing? Pô, você não, eu sei muito bem o que é o surf. Já remei muito. E nos 4 cantos do mundo, eu sei a dificuldade do surf. Então, quando eu uso o towing, para mim é uma ferramenta como se fosse surf. Então, eu leio a onda, eu coloco o cara. Por isso que eu falo para meus alunos, a sua alegria é minha alegria. A onda não era boa? Então, era a onda que eu queria pegar. Então, eu vou te botar numa onda... Né? Então, eu brinco com eles com isso. Por quê? Porque muita gente não entende isso. Por isso os riscos hoje de muitas pessoas quererem começar a serem professores, a instruir o towing. Isso é a minha maior preocupação no momento com o esporte. Pessoas que não têm total habilidade... São bons surfistas, têm experiência com jet ski, mas não têm o total conhecimento da máquina, a potência e os riscos que pode oferecer. Eu vou fazer mais uma pergunta, se o Cristiano está no horário. Nazaré chegou, tem um tempo já, e ocupou o cenário de ondas grandes. A gente fala de ondas grandes, a gente pensa em Nazaré.
Não existe nada aparecendo por aí? Porque quase a sensação de que Nova Nazaré. deu um... Acalmou a galera do surf de ondas grandes, que antes estava sempre aparecendo um pico, tinha o pico da moda sempre, mas a galera estava buscando. A sensação que eu tenho é que a galera continua buscando? A galera continua buscando e tem. Tem os tradicionais, o Waimea, Jaws, Mavericks, que são, né, Todos os Santos, continuam lá. Porém, por que não Nazaré tomou a cena? Porque é o pico mais constante de ondas grandes na atualidade. Não tem. Recentemente eles fizeram uma barca épica para Cortes Bank. O Lucas Chumbo foi, junto com o Garrett, com o Cote, vai vir na 3ª temporada, aí já vou dar um spoiler aqui, essa matéria vai sair, tá lá. Então, assim, esses picos continuam lá e quebram dias clássicos, só que se dividiu. E quando dá Nazaré, hoje em dia ela é Big Mama, literalmente, ela é a mãe do Big Surf, entendeu? Das ondas gigantes do mundo. Por quê? Porque ela é constante, ela é acessível, ou seja, imagina, toda a Europa, em menos de 1 hora, se o cara estiver na Alemanha, na Holanda, na França, na Itália, na Rússia, qualquer lugar da Europa que o cara estiver, em 1 hora, no máximo 2 horas, o cara está em Nazaré. Então, a logística para Nazaré é muito grande. Então, o volume de pessoas que pode direcionar para aquele lugar para ver a onda grande é muito rápido e muito fácil. E hoje em dia, por ser um lugar que é praticamente, eu digo que é um anfiteatro natural, porque você fica na pedra, você escolhe, quero ver de perto, de baixo, ou quero ver lá de cima. Até virou um problema na pandemia, né? Exato. Não, na pandemia foi surreal. Porque todo mundo foi para lá ficar vendo o pessoal pegar onda, aí tiveram que proibir. Não, eles fecharam. Eles fecharam a cidade porque falaram, não pode entrar mais. Já tinham 30 mil pessoas e tinha mais 30 querendo entrar. Desbloquearam a cidade. Eu tava dentro d'água, os caras falaram, brother. E aí chegou um lugar na cidade que a galera foi parando, tipo, parou mesmo. E lá já estava lotado e tinha aqui lotado a gente querendo ir. Foi surreal. Pandemia. Isso no meio na pandemia. Foi um negócio traumático. Assim, foi meio pesado. Eles proibiram até o lugar do jet ski lá na Bahia, né? No porto, né? Eles falaram, proibiram, você não pode pegar o jet ski e ir pra água, não. Senão vai tomar multa, vai preso. Mas foram só nos primeiros momentos. Depois eles já liberaram porque viu que não era uma coisa que ia estar um aglomerado de gente. Eram 2 pessoas e até mantinha uma distância. E só não podia avisar, tinha um lance desse. Só podia postar depois, não podia postar na hora, para o pessoal não ir para lá. Não chamar o público. Então, assim, respondendo a sua pergunta, Nazaré se tornou hoje a Big Mama, né, que é como a gente chama ela, que é uma onda mística, né, a Big Mama que o Garrett fala, e que a gente já viu ela quebrar nesses anos todos, a Big Mama mesmo, a gente já viu poucas vezes, que é uma onda que ela vem acima dos 100 pés. Né? A gente já viu ondas gigantescas, inclusive no penúltimo Gigantes, não no último, no outro ano que foi em janeiro, foi 8 de janeiro, se eu não me engano, foi um dos maiores mares que eu vi, mais perfeitos, tinha ondas beirando os 100 pés, mas ninguém pegou. Eu tenho registro desse dia de dentro d'água e eu vi cenas ali que eu falei, cara, essa é a maior onda do mundo. E teve uma que o cara pegou, só que ele pegou no rabo e ninguém nem nunca falou da onda. Aí questionaram que a onda do Sebastian, que eu coloquei, que bateu o recorde agora, quebrou o recorde do Coxa, que eu ainda sou meio assim, mas tudo bem. Né? O Coxa teve aquela onda que ficou lá 5, 6 anos lá, com uma maior onda do mundo, 80 pés, o cara pegou uma agora, 86. Num dia... Bom, tudo bem, bateu o recorde, bateu, 6 pés a mais. Mas eu vi um dia, esse dia do dia 8 de janeiro, o Andrew Cotto pegar uma onda que era muito maior do que 80 pés. E ninguém nunca falou dessa onda. Essa onda se apagou. Ninguém falou dela. Então, assim, Nazaré acho que é a grande estrela do Big Surf e seguirá sendo por muito tempo. Não só pelas ondas gigantes, mas pela infraestrutura, né? Pela estrutura e pela qualidade de onda, porque dias pequenos, médios e grandes, não tão gigantes, também quebram ondas muito boas e você pode surfar de todos os jeitos. Perfeito. Alemão, muito, muito, muito obrigada por ter vindo. Foi prazer, maravilhoso. Vontade de ficar aqui eternamente. E avisar pra galera para conhecer mais do Alemão, entender o que esse cara faz dentro d'água. Assiste essa série 100 Pés na HBO, que aí vocês vão ter um pouquinho. Aqui você entendeu, mas aí vocês vão ver dentro d'água o que esse cara faz e como ele é considerado lá fora como o cara do jet ski.
E seguir o Alemão nas redes sociais também vale a pena, que eu me divirto, viu? Eu olho e falo, obrigado. nossa, vale a pena. A gente está aprendendo ali a lidar com essas coisas. Eu sou meio ruim, mas eu tenho uma equipe boa agora, só está melhorando. A gente vai cada vez trazer mais conteúdos bacanas aí para compartilhar com todos. Lá e com vocês também. A hora que vocês quiserem, tiver a oportunidade. Bianca, se quiser dar uma volta de jet, não sei se vai querer fazer tow-in, mas aí o Chantilly está convidado para fazer um tow-in. Vamos lá, vou te botar umas ondas, só chamar. Irmão, se tu conseguir me botar pegando onda de tow-in, aí tu vai ganhar o prêmio de melhor mesmo. Agora, ó, tá fechado, hein, Bianca? Você é prova, hein? Você vai entrevistar ele saindo do mar, né? Quero ver, hein? Vamos nessa. Valeu, obrigado, irmão. Rádio Positividade. Como é que chama? Positive Surf. Obrigado ao Positive Surf por essa oportunidade aí de estar compartilhando um pouco da minha história e desse esporte que eu pratico, desses esportes que eu pratico. Valeu, irmão. Obrigado. Gratidão.